Por isso que poucos ganham bem, porque é poucos que têm esse conhecimento valioso. A maioria não tem esse conhecimento que eu estou, entre aspas, te dando a oportunidade de você ter. 133 semanas que eu estou aqui ajudando vendedores de colchões a aumentarem as suas vendas em 3 vezes mais e se transformar de um vendedor comum a um vendedor faixa preta na venda de colchão. O tema do nosso episódio de hoje é os princípios para você vender colchão todo dia. Os princípios para você vender colchão todo dia. Os princípios que eu sigo, que eu aplico para vender colchão todo dia. Então sejam muito bem-vindos. Já chama um colega, 2, 3 colegas que vendem colchão, colegas de loja, da sua equipe. Para quê, Luciano? Para você ajudar eles a eles também aumentarem as suas vendas em 3 vezes mais nesse novo mercado aí que estamos, nesse novo comportamento pós-pandêmico do consumidor que mudou totalmente. Eu vou chamar aqui 3 colegas aqui também para dar o exemplo e vocês capricham aí também. Vamos lá. Vamos ajudar, vamos compartilhar aqui no aviãozinho de papel, ó. Esse aviãozinho de papel serve para você convidar as pessoas. Vamos lá? Aqui, ó, para dar o exemplo, vamos lá, ó. 1, 2, 3, vou chamar 4, ó. 4, 5. Boa, vamos lá. Pronto, chamei. Chama teus colegas que vendem colchão. Vamos lá, os princípios para você vender colchão todo dia. Um tema importantíssimo. São princípios que eu sigo, que eu aplico no meu dia a dia, na minha equipe. Para quê, Luciano? Para vender colchão todo dia. Dá para vender colchão todo dia? É possível vender colchão todo dia. Basta você seguir esses princípios à risca, a se comprometer. Princípios, eu falo que eles servem para quê, Luciano? Para aumentar seus resultados. Esses princípios estão relacionados à causa de como você vai aumentar o resultado na venda de colchão. Os princípios que você deve seguir no seu dia a dia. Os princípios que vão te ajudar a aumentar as suas vendas de colchões. Ou seja, para quê? Para quê? O que vai ajudar eu a seguir esses princípios, Luciano? Você vai vender colchões todo dia. Você vai vender colchões todo dia. Por quê, Luciano? Porque são princípios que eu sigo, que eu já testei, que eu já coloquei em prática, que eu já uso esses princípios. Princípios importantes que o vendedor de colchão ele precisa ter, ele precisa seguir. Qual é o primeiro princípio, Luciano? Vamos logo de cara. O primeiro princípio para você aumentar, para você vender colchão todo dia, conhecimento. Luciano, como assim conhecimento? É óbvio que tem que ter conhecimento, mas vamos aprofundar um pouquinho mais aí. Você sabe que antigamente, tem muita gente aqui que vai lembrar disso. Antigamente, quando eu era criança, a gente tinha aquelas farmácias de bairro, né? Meu bairro tinha uma farmácia. E no meu bairro tinha um farmacêutico muito famoso. Como em vários bairros aí, várias cidades, tem os farmacêuticos naquela época famosos. Então as mães, elas não levavam muito os seus filhos ao médico. Minha mãe não me levava muito ao médico. Ela me levava no farmacêutico, no Toninho. Vamos lá no Toninho, vamos ver o que o Toninho vai dizer. Mas eu tô com dor de garganta, vamos lá no Toninho. Eu tô com dor aqui no pescoço, vamos lá no Toninho. Na farmácia do Toninho. E a gente ia na farmácia do Toninho e o Toninho
olhava, examinava, ia lá. Lembra que tinha uma salinha? Hoje acho que tem muitas farmácias que não tem mais, mas ele entrava na salinha, botava lá o palito na garganta e examinava, entre aspas, você, te dava o medicamento, o remédio, você tomava e passava. Não precisava. Na minha infância eu fui muito pouco em hospital, era mais o Toninho. E eu também, no meu filho, uma vez ele estava com uma dor nas costas e eu falei, vamos ali no Seu Ari. Seu Ari é um farmacêutico muito antigo, no bairro onde eu moro, e vamos passar lá ver o que ele fala, antes de ir no médico, ou vamos lá ver o que ele fala. Tá bom, vamos lá. Foi eu, meu filho lá, falei, Seu Ari, olha, meu filho está com dor nas costas aqui, não sei se é pulmão, não sei o que é. O senhor pode dar uma olhadinha? Ele falou, claro, entra aí. Entrou na sala, pegou o estetoscópio, colocou no ouvido, colocou nas costas dele, começou a ouvir o pulmão, e aperta aqui, aperta ali. A minha preocupação era que fosse algo no pulmão. Aí ele levanta, ele falou, pode levantar, não é nada no pulmão. Perguntou para o meu filho, você está treinando academia? Falou, tô. Então é o seguinte, é teu músculo. Você forçou demais na academia e teu músculo ele ficou cansado. Ele tá muito atrofiado, ele está muito sem oxigênio. Não é nada no pulmão não, pode ficar tranquilo, porque estava com um pouco de falta de ar. Aí eu perguntei, Seu Ari, como que o senhor sabe tudo isso? Como que o senhor tem essa certeza? O senhor fala com uma certeza, o senhor passa uma segurança para a gente muito grande, e eu confio muito no senhor, no que o senhor diz. De outra vez eu já tinha trazido meu filho aqui, o senhor falou, eu também já vim aqui várias vezes, o senhor falou, eu tomei, acabou o problema. Como que o senhor tem esse conhecimento todo, Seu Ari? O Seu Ari, muito simples, olha para mim e fala, filho, eu trabalhei 28 anos em pronto-socorro de hospital. Então, eu tive muita prática. Muita prática. E com essa prática, o meu conhecimento, ele foi na prática. É um conhecimento muito prático. Então eu sei tudo isso porque eu trabalhei 28 anos dentro de um pronto-socorro, de emergência, de urgência, e eu conheci tudo isso praticando. E os médicos às vezes deixavam eu fazer tudo isso. Ah, Luciano, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, com conhecimento você ganha tempo. Eu não fui lá no hospital, eu ganhei tempo. O Seu Ari, a farmácia estava tranquila. Por quê? Porque eu confiava no conhecimento do Seu Ari. Ele tinha tanto conhecimento que muita gente vai até hoje na farmácia dele. Por quê, Luciano? Porque quando você vê uma pessoa com um grande conhecimento prático, conhecimento prático não tem para ninguém. Ele fala e é real. Aí eu pergunto, né? Por que a gente paga um médico? Porque a gente não tem o conhecimento. A gente está lá às vezes com uma dor de cabeça, ou a gente está lá com uma inflamação em alguma parte do corpo, está latejando, e a gente vai lá no Google, a gente tem uma informação. Eu tenho uma informação lá no Google. Sim, você tem uma informação, mas o Google não te dá o conhecimento. O Google só está escrevendo lá o que é e o que não é, e o conhecimento para resolver o problema. E o conhecimento prático, por que a gente paga um médico? Por que a gente paga o médico? Porque o médico tem conhecimento prático. Por que quando a gente tem algum problema judicial, a gente paga um advogado? Porque o advogado ele tem conhecimento prático. Ele já fez muitas defesas, ele tem uma oratória boa, ele tem
ele sabe contar uma história boa para o juiz, ele sabe fazer uma boa defesa. Por quê? Porque ele tem conhecimento, ele estudou, então ele ficou rico em conhecimento. Conhecimento ele gera riqueza. Por quê? Já pensou um médico? Se um médico chega para você e fala assim, ó, eu descobri uma vacina que ela cura a gripe total. Não é a vacina que tem a gripe aí, que todo mundo toma, não. Que cura mesmo. E é o seguinte, eu vou cobrar uma consulta para o pessoal de R$ 29,90 para dar a receita, a fórmula dessa vacina. Primeira coisa que você vai pensar, você vai falar, caramba, você vai comprar uma consulta de R$ 29,90? E ele falando que tem um conhecimento de uma cura, de uma vacina? Não vai comprar. Por que tem médico que cobra R$ 29,90, eu já vi, R$ 59,00 em consulta desses planos que tem aí baratos? E tem médico que cobra R$ 600,00 a consulta. Você levaria seu filho em qual médico? O que cobra R$ 59,00 a consulta ou o que cobra R$ 600,00 a consulta? Claro que você vai levar no de 600. Por quê? Porque ele tem um conhecimento melhor. Porque ele vai ver detalhes. Ele estudou, ele fez uma pós-graduação, ele se especializou, ele se aprofundou naquela especialidade médica. Então ele tem um conhecimento profundo para resolver o seu problema de uma vez. Mas o conhecimento é igual na vida. Na vida a gente, por exemplo, nasce, a gente vai para a escola, a gente estuda, a gente aprende português, a gente aprende matemática, a gente aprende química e a gente vira adulto. E aí, Luciano? E a gente começa a entender como as coisas funcionam. E aí a gente vai tendo acesso ao conhecimento. E por que ter conhecimento para vender mais colchões é importante? Por que ter conhecimento para vender mais colchões é importante, Luciano? Bom, eu digo o seguinte, quanto mais conhecimento nós tivermos, quanto mais preparado nós tivermos, a gente aumenta as nossas chances de aumentar as nossas vendas em 3 vezes mais. Por quê? Porque a gente vai ficando melhor a cada dia. A gente vai ficando melhor. A gente começa a fazer uma venda de um jeito interessante. A gente começa a fazer uma venda que faz o olho do cliente brilhar. A gente começa a fazer uma apresentação com sangue no olho. Por quê? Porque a gente tem um conhecimento tão rico e a gente está tão preparado na venda de colchão que o olho do cliente começa a brilhar quando a gente fala. Por isso é importante ter um conhecimento valioso, rico e importante para você aumentar as chances para você vender mais colchão ou para você vender colchão todo dia. Agora, se eu tenho um conhecimento na venda de colchão fraco, se eu tenho um conhecimento fraquinho, as pessoas não vão entender que eu resolvo o problema delas. Agora, se eu tenho um conhecimento na venda de colchão, eu aprendo uma técnica nova, uma estratégia nova, já fica melhor. Já fica muito melhor. Por quê? Porque eu passo a ter muito mais conhecimento no mercado. Eu começo a ser referência no mercado, na venda de colchão, eu começo a ser referência na minha loja. Por que eu começo? Eu começo a ser referência na minha equipe, eu começo a ser referência no meio que eu trabalho na área de colchões. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento elevado na venda de colchão. Só que também muito conhecimento não garante. Só muito conhecimento não garante que você aumente
as suas vendas de colchões. Por que, Luciano? Muito conhecimento não garante que eu venda colchão todo dia. Porque o exemplo que eu dou ele é básico e simples, é igual você ir na escola. Você vai para a escola, aí você passa 10 anos estudando matemática, física, estudando química. Você fica ali 10 anos estudando matemática, física, química. Do que adianta você entender tanto de química se você não vai ser um engenheiro químico? Do que adianta? Esse conhecimento que você tem de química, estudou muito matemática, estudou muito física, você não vai ser engenheiro químico. Se você fosse, tudo bem. Mas esse tipo de conhecimento não te ajuda a vender colchão todo dia. É isso que eu quero dizer. O conhecimento ele tem que ser específico. Ele tem que ser prático. Não é? O que eu quero dizer é o seguinte, que não é só ter conhecimento no modo geral, que eu preciso ter conhecimento para vender colchão todo dia, não. Você tem que ter conhecimento prático, aplicável na venda de colchão. Aí sim você muda o jogo. Aí sim você começa a fazer diferença no ramo, na venda de colchão. Por quê, Luciano? Porque às vezes a gente acumula muito conhecimento. Na verdade, a gente acumula muito conhecimento de anos e anos da nossa vida. E eu sempre digo o seguinte, tenho muita experiência, tenho muitos anos de conhecimento, mas o conhecimento do passado não ajuda muito hoje. Não ajuda. Por quê? Porque a gente precisa se atualizar mais. O cérebro, eu falo que ele é igual um computador. Na verdade, ele é melhor que um computador. É o maior computador da face da Terra. Nós temos no cérebro 28 bilhões de neurônios. Tem muito mais memória no nosso cérebro para fazer um computador com a memória que tem no nosso cérebro, no seu cérebro. Teria que fazer um computador do tamanho do Brasil para caber as memórias que tem em cada cérebro humano. Olha o poder do nosso cérebro. Olha o poder do nosso cérebro. Ô Luciano, mas o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que um computador a gente não precisa atualizar. O cérebro também precisa ser atualizado, porque ele é comparado como o melhor e maior computador da face da Terra. Os computadores aí, o Windows, a Apple, eles atualizam todo ano, versões novas, processadores mais rápidos, e assim vai. O que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte, que nesse novo mercado na venda de colchão, você precisa ter conhecimento novo, você precisa se atualizar, o seu drive mental, muito mais rápido do que você imagina. Por quê, Luciano? Porque depois da pandemia, o comportamento do consumidor mudou. Não é mais o mesmo. Você precisa se atualizar, treinar o seu cérebro na venda de colchão de uma forma que o cliente sinta desejo de escutar você falar do seu conhecimento sobre o colchão, o que o colchão vai transformar a vida do seu cliente e assim por diante. Para quê, Luciano? Para você ganhar tempo. Hoje, pessoal, nós precisamos ganhar tempo. Conhecimento com estratégias novas na venda de colchão, conhecimento com técnicas novas na venda de colchão, precisa ser atualizado o nosso drive mental. Ô, Luciano, o que é um drive mental? O drive mental é resposta imediata do cérebro. O drive, existe um drive aqui dentro, que ele precisa ser atualizado. O que é drive mental? Resposta imediata do cérebro. Vai um pouco mais a fundo. É a forma que você pensa. É a forma como você responde uma objeção do cliente. É a forma como você quebra uma objeção do cliente. Se você titubear, se você demorar hoje para responder, para quebrar, para
quebrar uma objeção, para contornar uma objeção do seu cliente, já era, perdeu a venda. Então, é por isso que eu fiz o método faixa preta. Para quê? Para atualizar você nesse novo mercado na venda de colchão. Atualizar o seu drive mental para que você tenha respostas rápidas. Para que você tenha uma forma de pensar como um faixa preta na venda de colchão. Não como um vendedor chapulim. O vendedor chapulim é aquele que trava na venda, é aquele que não sabe contornar a objeção, é aquele que não tem argumentos fortes na hora de um fechamento. O vendedor chapulim não sabe fazer uma apresentação encantadora, não sabe fazer um diagnóstico, não sabe fazer um bom quebra-gelo na venda de colchão. Por quê? Porque o conhecimento dele é fraco. Ele está desatualizado desse novo mercado na venda de colchão. Não atualizou aqui o drive mental. Drive mental, resposta rápida do cérebro. Ou a forma de pensar. Então você quer dizer o quê, Luciano? Eu quero dizer que você precisa ter uma forma nova de pensar. Pensar como? Pensar como um faixa preta na venda de colchão. Pensar como um homem, uma mulher na venda de colchão, como resolvedor de problema. Como resolvedores de problemas, exatamente. Esse drive mental do nosso cérebro, que é a nossa cabeça, precisa ser treinada. Precisa ser treinado o teu cérebro. Um treinamento novo, repetitivo. Um treinamento para levar a excelência nesse novo mercado da venda de colchão, ele precisa de um conhecimento novo, estratégias novas, apresentação inovadora, apresentação encantadora, fazer um diagnóstico, um raio-x. Para quê? Para se aprofundar no real problema do cliente. Tudo isso, você começa o quê? Vender colchão todo dia. Por quê? Porque você está treinando o seu cérebro todo dia. Você está fazendo o teu cérebro repetir coisas novas todos os dias. Treinamento repetitivo no cérebro. Sim. Como, Luciano? Por isso que eu falo do método, tem uma plataforma com mais de 100 aulas gravadas, que você pode o quê? Ver, rever as aulas, a hora, o tempo que você quiser. O tempo que você quiser. Por exemplo, uma vez eu fazendo uma demonstração, e eu, naquela época, vestia-se todo de branco, porque eu sou um estudioso do corpo humano e eu acredito que o vendedor de colchão ele tem que ter a forma nova de pensar nesse novo mercado, que o móvel mais importante de uma casa é o colchão, e o colchão ele é um artigo de saúde, a qual quando você vai num médico, num ortopedista, o médico, tô com dor nas costas, doutor. Primeira pergunta que o médico ortopedista faz é: quanto tempo tem o seu colchão? Tem 10 anos, precisa trocar o seu colchão. Ele pode ser o potencializador das dores na sua coluna. Se o médico diz isso, aí você tem que andar como o quê? Um estudioso do corpo humano. E aí, mas por que você está dizendo isso, Luciano? Eu estou dizendo o seguinte, para você ficar excelente, na venda de colchão, você tem que treinar o teu cérebro e repetir, treinar repetindo, treinar repetindo, treinar repetindo. Como, Luciano? Ver uma aula. Aí eu estava uma vez, numa casa fazendo uma demonstração e o cliente viu de branco, falando do corpo humano, falando das dores da coluna, falando de pressão alta. E falou assim, eu tenho pressão alta, eu tenho um medidor aí, você pode medir a minha pressão? E era aqueles medidores igual do hospital, que tem estetoscópio, de fazer o bombeamento e tal. Ele falou assim, você pode medir minha pressão? Olhei para ele e falei, posso? Mas eu não sabia medir pressão. O que eu fiz? Me deu um gelo. Me deu um gelo no corpo. Falei, meu Deus, e agora? Ele foi lá buscar o medidor de pressão. Enquanto ele foi buscar o medidor de pressão, eu fui no banheiro. Falei, posso usar o banheiro, senhora? Ela falou, pode. O banheiro era lá no fundo, tinha um corredor, você ia lá no fundo. Aí eu fui lá no banheiro, peguei meu celular, liguei para um amigo meu, rapidinho, falei, amigo,
Estou numa casa aqui fazendo uma demonstração. Ele pediu para medir a pressão e eu sei que você sabe medir a pressão. Como é que usa aquele aparelho lá? Ele falou, faz o seguinte, pega o estetoscópio, põe no ouvido, pega lá o negócio, coloca no braço do cliente, pega a parte do estetoscópio, coloca aqui na parte da artéria, aqui ó, aqui na parte da artéria, bota lá, você vai bombear até o reloginho dar no 220. O reloginho vai pro 220, você apertou, solta, vai soltando a válvulazinha. Quando você escutar a primeira batida do coração, se for no décimo, né, lá no 160, no 180, significa que a pressão está 16. Se for 14, 14. Se for no 12, é o 12. Aí eu estava escutando, começou a escutar, pum, começou a bater o coração. Na onde? No 14. E quando terminar a batida, vai batendo no 8, ou no 7, ou no 6, terminou a batida, é onde a pressão menor. Falei, show de bola, absorvi rapidamente aquele conhecimento, fui lá, fui medir a pressão, aprendi na hora. 14/9 estava a pressão dele. E se eu não tivesse esse conhecimento, eu tinha perdido a venda. Já pensou? Eu dei um show do que é pressão alta, eu dei um show falando do colchão, eu dei um show falando de tudo, mas eu não sabia medir uma pressão. Uma dica nova, um conhecimento novo me ajudou a vender aquele colchão. E se eu não tivesse esse conhecimento, será que eu venderia? Não. O que você quer dizer com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, lá no método faixa preta, você tem todo o conhecimento rico, valioso, uma dica que você aprende lá, uma dica nova, um vocabulário transformacional que você fala para o cliente, você conecta a ele. Uma apresentação encantadora, poderosa que você faz, você chama a atenção do cliente. Quando você faz as perguntas de ouro para o cliente, que lá tem todas as perguntas de ouro, para você fazer para o cliente, você começa a despertar e saber o real problema do cliente. Uma pergunta de ouro que você faz, você começa a descobrir o real problema do cliente. O que você vai fazer? Você vai virar uma máquina de vender colchão todo dia. Você vai virar uma máquina. Por quê? Porque você vai estar treinado. Um método testado, aprovado, que você vai ver uma aula, rever uma aula. Já pensou se o cliente te dá uma objeção e você não sabe o que falar? Você pede, posso ir no banheiro um minutinho? Você vai lá no banheiro, pega o celular, objeção tal, aula tal, na hora ali, rapidinho, fala isso, fala aquilo outro. Você sai dali, vai lá e fala. Saber o que falar para o cliente, como falar, o jeito que falar, tudo mastigado, tudo compilado. Para quê? Para você ganhar tempo. Para você ganhar tempo nesse novo mercado da venda de colchão. Nós temos 6 meses. O que eu vou ganhar com isso, Luciano? Você vai ficar afinado. Você vai ficar afinado na venda de colchão. Você vai ficar treinado. Teu cérebro vai ficar mais forte na venda de colchão. Sim, vai ficar mais forte. Por quê, Luciano? Você vai parar de ser prolixo. Às vezes uma pessoa que não tem conhecimento prático, conhecimento profundo, conhecimento específico na venda de colchão, ele é prolixo. O que é prolixo? Uma pessoa que fala demais, cansa o cliente. A venda está lá em cima na emoção, ele fala. Na hora de ir para outra etapa, não vai e continua oferecendo. O que acontece? A venda cai. Fica prolixo. Por que eu tenho tanto conhecimento? Porque eu investi. Eu estudei. Eu investi muito em conhecimento. Por isso que hoje eu sou referência no mercado, na venda de colchão. Por isso que eu compartilho esse conhecimento valioso hoje com vários faixas pretas e eles têm o quê? Mais confiança. Eles têm um cérebro mais treinado. Eles têm um método valioso, aplicável. Eles sabem a dor real do cliente.
Luciano, conhecimento... Quando eu falo de conhecimento, pessoal, por que no Brasil, por exemplo, tem tanta escola de inglês? Por que no Brasil tem tanta escola de inglês? Por quê? Porque não se aprende direito inglês nas escolas brasileiras. Vai estudar na escola pública a aula de inglês. Não aprende nada. Por isso que tem tanta escola de inglês. Por quê? Específico. Conhecimento prático. Para ficar afinado no inglês. A escola de inglês só ensina inglês. Aí você vai ter conhecimento prático. Não adianta a gente estudar 10 anos. Não é inteligência. Só ter conhecimento também não ajuda em nada. Se você não tiver prática. É prática e conhecimento específico. Que mais, Luciano? O conhecimento. Bom, eu falo que o conhecimento hoje ele gera riqueza. Você vende conhecimento para o seu cliente e você ganha tempo e o seu cliente também ganha tempo. Tempo de quê? De qualidade de vida. Quando você dá um conhecimento para o seu cliente do corpo humano, aonde ele dorme, o jeito que ele vai dormir, o que vai acontecer no corpo dele, que a locomoção dele vai ser melhor, que ele vai poder ir nos aniversários que ele não ia, que ele vai poder fazer o que ele não fazia, mas com conhecimento prático, você tem mais confiança, você tem mais segurança. Aí você começa a ser visto não como um vendedor de colchão, mas ser visto como um especialista na venda de colchão. Então o primeiro princípio é o conhecimento específico na venda de colchão. Ok? Conhecimento específico na venda de colchão. O que é isso, Luciano? Saber usar estratégias novas, o jeito que usar a estratégia, a hora que usar a estratégia, as técnicas novas, não aquelas do passado. Lembra, o drive precisa ser atualizado. O drive precisa ser atualizado. Não podemos ficar parados no tempo. Então, primeiro é o conhecimento, o princípio do conhecimento específico na venda de colchão. O segundo, eu falo para você uma coisa, o segundo princípio para você vender colchão todo dia é você ter o princípio do controle emocional. Esse aqui eu vou te falar para você, viu? O jogo do faixa preta é um jogo emocional também. Para você ser um faixa preta na venda de colchão, você precisa ter controle emocional. Para você ter mais habilidade. Para você ter uma boa gestão de emoção. Sim, sim, sim. No método Faixa Preta tem uma aula de como você ter uma gestão emocional melhor na venda de colchão, como preparar a sua mente, como você ser mais forte mentalmente falando. Mas você não precisa ser mais forte mentalmente? Claro. Tem um filme, esqueci o nome desse filme agora, mas é um filme que o treinador, é um filme de beisebol americano, e o treinador tem um moço, naquela época, há muitos anos atrás, os Estados Unidos tinham muito discriminação com os negros. Muita discriminação era naquela época, há 30 anos atrás, etc. E chegou para jogar beisebol um negrinho. Ele falou para o treinador, eu queria jogar aqui no seu time. Eu quero jogar, eu sou um bom rebatedor, eu sei correr, eu sei jogar. E aí o treinador fez um teste com ele, gostou do teste, foi lá pro escritório dele e falou, olha, gostei de você, eu tenho uma proposta para te fazer. Ele estava sentado, vou te pagar $600 por mês e na assinatura do contrato vou te dar $3.600. Mas tem uma condição para você jogar aqui.
Tá bom para você os $600? Tá ótimo para mim, ele falou. Os 3.600 tá ótimo. Mas tem uma condição. Qual é a condição, treinador? Você sabe controlar os seus nervos? Meus nervos? Ele falou. Sim. Você sabe controlar os seus nervos? Ou você está surdo? Mas o que tem a ver o meu nervo? Meus nervos? Ele falou, olha aqui. Um negro no beisebol, onde só tem branco, você será pressionado. Você será humilhado. Você vai junto com a equipe nos hotéis onde a gente foi em outras cidades e o atendente da recepção não vai querer dar a ficha para você assinar porque você é um negrinho. Isso está lá no filme. Eu quero ver a sua reação quando o atendente do hotel falar aqui não pode entrar negrinho. Eu quero ver qual vai ser a sua reação. Quando você estiver entrando no hotel e você for no restaurante e a equipe ir no restaurante e o garçom não querer te servir. Eu quero saber como é que vai ser a sua reação. Ou lá no hotel falar não temos vaga aqui para você, seu negrinho. E o treinador falando isso para ele. E o time indo para outros lugares, e o time, você chegar no vestuário, e o time falar que você é ruim, que você é isso, que você não era para estar ali jogando. Eu quero ver se você é bom. O que você vai fazer? Você vai brigar com eles? Se eles te insultar, você vai brigar com eles? Aí ele levanta, olha para o treinador e fala, o senhor quer um jogador que não tenha coragem de lutar? É isso que o senhor quer? O técnico responde, não. Não. Eu quero um jogador que tenha coragem de não lutar e só jogar. Presta atenção, falou para ele, o inimigo vai vir com tudo para cima de você. E você não pode reagir num baixo nível. Você não pode reagir num baixo nível. Nós ganhamos o jogo rebatendo, correndo, jogando e não brigando. Você vai saber controlar os seus nervos? Nós vamos ganhar o jogo se você tiver duas coisas. Ser um bom cavalheiro e um bom jogador. Ele levanta e fala, me fala de novo, nós vamos ganhar o jogo se você for um bom cavalheiro e um bom jogador, igual ao nosso Salvador, Jesus Cristo. O negrinho levanta, olha para o técnico e fala, o senhor me dá um uniforme? Eu consigo fazer isso. Eu consigo controlar as minhas emoções. Eu consigo. Você quer dizer o que, Luciano? Controle emocional. Muita gente, na venda de colchão, o que faz? Muita gente na venda de colchão fala assim, ou vai começar, ou está no meio, e fala assim, vai dar tudo certo. Tem aquela frase lá que diz, vai dar tudo certo. Vai dar muito errado também. Vai dar muito errado. Aí você tem que estar preparado emocionalmente aqui, ó. Eu tinha um faixa preta renomado, Valdemir. Ele vende numa faixa de R$300 mil por mês. Eu nunca vi uma pessoa com controle emocional tão forte como esse faixa preta. Às vezes ele faz 4 visitas num dia. Longe, viaja 400 quilômetros, gasta R$500 de combustível na viagem, ida e volta. Quando ele está voltando, ele fala assim, Luciano, hoje foi dia de treino, coloca risos. Amanhã será melhor do que hoje. O
que você quer dizer com isso, Luciano? Ele é imparável. Nada para ele. Porque ele sabe que as letrinhas pequenininhas do contrato da vida, ele lê e lá está escrito: vai dar certo, mas vai também dar muito errado. Muito errado. Ô, Luciano, mas você quer dizer, eu quero dizer o seguinte, você já viu alguém que só reclama vender bem? Você já viu? Eu nunca vi. Não existe alguém que só reclama vender bem. Não existe. Não existe. Por quê? Porque a maioria não muda os seus pensamentos. A maioria não muda os seus pensamentos. Ah, isso não precisa. Ah, imagina. Ah, isso daí, que nada. O cliente vai comprar. Ah, o cliente vai entrar. Não muda os seus pensamentos. Por que não muda, Luciano? Porque mudar dói e dá trabalho. É como crescer. Crescer na venda de colchão dói e dá trabalho. Mudar os pensamentos dói e dá trabalho. Então o controle das emoções tem que ser muito forte, o emocional. Vai dar tudo certo, mas vai dar tudo errado também. E isso é normal? É normal. É normal. Não fica frustrado não quando dá errado. Se você tiver um emocional forte, você não fica frustrado. Você sabe que no dia seguinte vende. Essa semana não foi boa, você sabe que na semana que vem vai ser melhor. Ah, o mês não foi bom, mas o ano não é feito de um mês. Você não desiste. Você não para. Você sabe que você é um criador de soluções. Por quê? Quando você tem um método na mão, quando você tem um GPS na mão, aí você vai lá dentro do método, tem uma aula de gestão de emoção, e tem uma aula de mente forte, tem uma aula para você entender e quebrar objeções. E às vezes vai ter momentos que você não vai vender, mas vai ter semanas que você vai arrebentar de vender, que vai cobrir aquelas semanas que não venderam. Está tudo mastigado dentro do método. É importante você ter isso dentro da sua mente para você alinhar as suas expectativas. Sim. E quando der certo, você vai celebrar. Quando você tem um conhecimento novo, você vai celebrar. Muita gente falava assim, tinha um amigo meu, ele dizia o seguinte: Luciano, no final vai dar tudo certo. Se não deu certo ainda é porque ainda não chegou no final. Frase boa, né? Luciano, no final vai dar tudo certo. Se não deu certo ainda, é porque não chegou no final. Que blindagem disso. Faixa preta tem o cérebro blindado. Faixa preta na venda de colchão, ele sabe que ele vai ter soluções. Ele sabe. Então, o segundo é ter o controle emocional. É um controle emocional que você precisa ter. Você sabe que quem já entrou muitas pessoas no método Faixa Preta, já se inscreveram, já entraram. E quando você entra, você tem a plataforma, você tem as aulas, e você entra dentro de um ambiente, que é um ambiente onde a atmosfera, a energia é de pessoas que têm o mesmo intuito de quê? De crescer, de subir de nível, de ter novos conhecimentos, de atualizar o drive mental, de ter respostas rápidas, novas para o cliente, quebrar objeções, contornar objeções. O drive está atualizado. Então, quando você entra dentro do método Faixa Preta, você está entrando dentro de um ambiente transformador. Então, o terceiro princípio para você vender colchão todo dia é o ambiente. Porque o ambiente, ele pode te levar para cima ou para baixo. Pode te levar para cima ou para baixo. Dentro do método Faixa Preta é um ambiente que eu falo que não é um ambiente motivacional. Porque motivação,
a maioria das empresas aí, elas fazem um treinamento motivacional. Motivação é igual combustível. Se você enche o tanque do seu carro, daqui no Rio de Janeiro dá 450 quilômetros. Dá para você ir até o Rio. Vai acabar o combustível. Se você quiser ir para o Espírito Santo, tem que colocar mais combustível. Então, um treinamento motivacional é combustível, acaba. Acaba, não te ajuda a vender. O método faixa preta, eu falo que o ambiente não é motivacional. É um ambiente ativacional. Como assim, Luciano? Ou é para você, ou não é para você. Ou é para você ou não é para você. É para ativar. Para ativar o quê? Para ativar a sua mente, para ativar o seu jeito, para ativar o seu comportamento, para ativar você ser um vencedor na venda de colchão. Para ativar você ser um faixa preta na venda de colchão. Sim. Olha, ainda dá tempo de entrar no método. Hoje, por exemplo, você vai refletir muito. Você não vai nem dormir essa noite. Se você não entrar dentro de um ambiente transformacional, se você não tiver conhecimento novo, se você não tiver um controle emocional, se você não tiver um GPS da venda de colchão atualizado, você vai travar na venda de colchão. O comportamento humano mudou, o comportamento do consumidor mudou. As técnicas antigas, ultrapassadas, elas não valem mais. O cliente está muito hoje na frente. Então você precisa estar o quê? Atualizado. O que você fala para mim, Luciano? Meu conselho para você é entrar nessa turma do método faixa preta hoje. Clicar na inscrição e fazer. Entra com fúria. Entra com fúria. Entra com a sua alma. Nessa nova turma do método faixa preta. Entra com a sua alma. Fala para você mesmo, eu desisto de ser um fraco. É a única coisa na vida que você pode desistir é de ser um fraco. Chega de ser um fraco, chega de ser um medroso, chega de deixar o medo impedir eu prosperar na venda de colchão. Eu vejo um monte de gente prosperando na venda de colchão e eu não. Você pode dizer para você, eu desisto de ser um fraco. Ah, mas Luciano, eu não tenho cartão, não tenho dinheiro, não tenho isso. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Essa é a minha filosofia. Quem quer dá um jeito, quem não quer arruma desculpa. Você tem que entrar com alma nessa nova turma. Se inscrever, buscar um cartão, pedir emprestado, R$ 5,47 por dia. Você tem conhecimento novo, estratégias novas, comportamento novo. Transformar em um faixa preta, em um mês você já muda a sua cabeça. E mudando a sua cabeça, você muda seu bolso. Não é mudar o bolso primeiro, depois a cabeça. Não! Você precisa hoje mudar a sua cabeça. Aí você muda seu bolso. Esse é o caminho. Fala pra você, vou pra cima desse método faixa preta agora. Ou vai ou racha. Em uma semana você está num ambiente novo. Em uma semana você está com conhecimento novo. Em uma semana você está com uma apresentação nova, encantadora. Em uma semana você aprende a fazer perguntas de ouro. Em uma semana seus ganhos são outros. Em um mês você se transforma. O que eu preciso, Luciano? Você só precisa investir. Investir em quem? Em você. Como, Luciano? Bom, não se apavore. Eu digo o seguinte. Com sua cabeça mudada, sua conta bancária muda. Aqui, ó. As coisas acontecem aqui, ó. É aqui nesse drive que precisa ser atualizado.
28 bilhões de neurônios. 30 bilhões de bytes de memória tem no cérebro. Para fazer um cérebro que tem memórias no seu, precisa fazer um computador do tamanho de um país. Mas precisa atualizar esse drive. O que é drive, Luciano? Resposta imediata, rápida do cérebro. Cliente te dá uma objeção, você tem uma resposta rápida para ele? Você, então, já era. Tem que ter resposta rápida na ponta da língua. O drive tem que estar atualizado. Como? Método faixa preta. Mais de 100 aulas gravadas. Você pode ver, rever, olhar no celular, de qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar do Brasil. Não tenho condição, Luciano, não tenho condição. R$ 5,47 por dia. 12 parcelinhas de R$ 199. Ou 1,997 à vista. R$ 5,47. Não tenho condição. Eu aprendi na vida o seguinte, que não é o seu bolso que muda a sua vida. É a sua cabeça que muda a sua vida. Não é seu bolso. É porque você não tem condição que você tem que entrar no método faixa preta. Para você passar para um ambiente onde as pessoas ganham bem, onde você vai poder trocar de carro, onde você vai poder pagar suas dívidas, pagar seus boletos, onde você vai poder dar uma vida digna para sua família, reformar tua casa, pagar a escola do teu filho. Mas não tem condição. É porque você não tem condição que você tem que investir. Senão, como é que você vai ter? É do couro que faz a correia. Eu preciso fazer correia, mas não quero... E o couro? Precisa comprar o couro para fazer a correia. Não é seu bolso que muda a sua vida. É sua cabeça que muda a sua vida. O que eu vou ganhar com isso, Luciano? Todo começo é com sacrifício. Nada é fácil nessa vida. Só que você vai ganhar tempo. Você vai ganhar muito tempo. Você vai ganhar muito tempo. Se eu tivesse alguém com conhecimento desse, com um método desse, com uma metodologia dessa, com um processo desse, quando eu tinha há 20 anos atrás, eu ia ganhar tempo. Hoje, você vai ganhar tempo. Você vai ganhar tempo. E tempo é dinheiro. Esse semestre novo que estamos entrando, nós temos 6 meses novinho na frente para ganhar mais, para vender mais colchão, para aumentar as vendas em 3 vezes mais, para aprender a vender linha alta. O que é linha alta, colchão? Colchão de ticket alto. Tem jeito diferente para vender colchão ticket alto? Tem. Está tudo mastigadinho dentro do método. Técnicas novas, estratégia nova, diagnóstico, saber fazer um diagnóstico do cliente, um raio-x, descobrir a real dor, fazer a conexão com o cliente. Está na hora de você sair da zona de conforto e colocar pressão. Coloca pressão agora. É momento de colocar pressão. Método faixa preta, coloca pressão. É momento. Aí sua cabeça vai acontecer. Te garanto para você. Vai acontecer o quê, Luciano? Aí você começa a vender 3 vezes mais. Aí você começa a vender colchão todo dia. Mas como vender colchão todo dia? Às vezes você tem equipe. Às vezes você tem uma loja. Às vezes é você treinado, você testado, você qualificado, você preparado. Surgiu um cliente na frente... Luciano, não sei como captar cliente, meu problema é cliente. Entrando no método faixa preta, você ganha 3 presentes. Primeiro é o imã de clientes. O que é o imã de clientes? O imã de clientes lá vai ter uma aula para você aprender a fazer anúncio do jeito certo. Na TV, da sua cidade, do seu bairro, na rádio da sua cidade,
na internet, no Instagram, no Facebook, no Google, do jeito certo. Ah, mas tem jeito certo para fazer anúncio? Tem. De colchão tem. Vou te dar estratégias que eu uso para captar clientes. É o imã de clientes, você vai ganhar esse bônus. Depois, vai ganhar também um bônus chamado agendamento faixa preta. O que é isso, Luciano? Saber agendar uma visita. Cliente liga para tua loja. Quanto que é o colchão aí? Você vai saber o que falar com ele para fazer ele sentir o desejo de ir na sua loja. Ah, mas você visita cliente na casa. Você vai saber, você vai ter um script poderoso. O que falar, o jeito de falar para o cliente sentir vontade para que você vá até a casa dele com hora marcada, falando o que ele tem, abrindo o kimono para você. Terceiro presente, o líder faixa preta. O que é isso? Você tem loja? Você tem equipe? Você vai saber fazer um treinamento para os seus vendedores. Você vai treinar os seus vendedores. Você vai captar vendedores. Você vai aumentar a sua equipe. Por quê? Porque você vai aprender a ser um líder faixa preta na venda de colchão com esse bônus. São 3 bônus, além de 100 aulas. Além de aprender a fazer a apresentação encantadora, aprender a fazer o diagnóstico do cliente, aprender a fazer perguntas de ouro para o cliente, aprender a fazer um fechamento faixa preta. O que é um fechamento faixa preta na venda de colchão? É aprender a quebrar todas as objeções rápido. De uma forma que o cliente fala, estou impactado. Estou impactado. Mas você precisa acreditar que você merece esse método faixa preta. Acredita que você merece subir de nível. Você precisa ter o nível de automerecimento. Puxa vida, eu já sofri tanto, eu já estou sem condição. Eu mereço mudar de vida. Eu mereço virar um faixa preta na venda de colchão. Eu mereço esse método. Eu mereço. Tenha o automerecimento na sua vida, mas faça um esforço para subir de nível nesse novo semestre. R$ 5,47 por dia custa o método faixa preta. Para quê? Para aumentar as suas vendas em 3 vezes mais. Mais barato do que uma coxinha. Ou 12 parcelinhas de R$ 199, ou 1,997 à vista. 100 aulas gravadas, que você pode assistir de onde você quiser. Ah, eu quero uma aula de conteúdo de saúde para aprender a falar quando o cliente tem problema de coluna. Lá tem. Ah, eu quero uma aula para aprender a falar sobre pressão alta quando o cliente tem. O que tem a ver colchão com pressão alta? Lá tem uma aula. O que faz isso? Quando você dá um conteúdo de saúde, o cliente te enxerga diferente, você vai sair fora da manada. 70% das empresas, das marcas de colchões, só querem vender colchão. Os faixa preta, por que eles vendem mais? Porque eles não vendem colchão. Eles vendem conhecimento. Eles vendem o móvel mais importante da casa do cliente. Eles vendem tempo. Tempo do quê, Luciano? Tempo de qualidade de vida que o cliente vai ter na vida dele se ele adquirir o colchão de uma forma com o conhecimento que ele diz, que ele fala, do jeito certo, estratégia certa. E esses 3 presentes estão aí para você. Não tem o cliente, tem o imã de cliente para te ensinar a captar clientes. Eu sou considerado hoje o maior captador de clientes de colchões do Brasil. 2.000 clientes por semana eu consigo captar. Como? Fazendo o anúncio do jeito certo, com esse imã do cliente. Eu estou te dando estratégias que eu uso na minha empresa para captar clientes e estou compartilhando com você. Uma vez me perguntaram, mas por que você não dá então de graça, Luciano? Porque tudo que é de graça, ninguém dá valor. O que eu aprendi em 20 anos, eu estou compartilhando com você através de um método. Tudo compilado, tudo mastigado. Não tenho condições.
Na verdade não é que você não tem condições, você está com medo. Está com medo. Precisa mudar o pensamento. E por que não muda? Porque mudar dói. Mudar dá trabalho. Segundo o maior medo do ser humano, o medo de mudança. Dói, dá trabalho. Pedir emprestado no cartão, não tem limite. Pega uma parte no Pix, paga outra parte no cartão, paga em 2 cartão. Dá um jeito. Diga para sua vida agora, chega. Eu desisto de ser um fraco na venda de colchão. A única coisa que você pode desistir na vida é de ser um fraco. E você pode desistir. Não existe um treinamento, uma metodologia, um método, um GPS na venda de colchão como esse. As inscrições estão abertas. Vai fechar por esses dias. Se você quiser entrar nessa nova turma, cai para dentro dessa nova turma com a sua alma, com fúria, com vontade, com desejo de mudança de vida. Mas você precisa fazer a sua parte. Talvez você não durma essa noite. Você reflita. Se você perder essa oportunidade, quando você vai mudar? Quando você quer se transformar num especialista na venda de colchão? Quando você quer subir de nível na venda de colchão? Quando? Chegou o momento, nós temos 6 meses aí pela frente para aumentar as vendas, para vender mais. Qual o risco que você tem? Você pode entrar 7 dias na plataforma, olhar todas as aulas, não gostei, devolução do dinheiro, total. Não precisa fazer nada, é só mandar um e-mail. Você tem uma garantia também condicional de 90 dias. Se em 90 dias você não aumentar as suas vendas, você não tiver resultado, você vai mandar um e-mail para a minha equipe. A minha equipe vai fazer um plano estratégico específico para você. Vai te dar mais 90 dias para você aplicar. Você vai aplicar esse plano estratégico que nós vamos montar para você. Se mais 90 dias você não tiver resultado, eu pago R$500 do meu bolso a mais, devolvendo o seu dinheiro, mais R$500 do meu bolso. Que risco você tem? 0. Chega de desculpa. Chega. Vamos para cima. É momento agora da gente enfrentar. É momento agora da gente ir para a guerra. É momento agora da gente ir para cima. É momento da gente fazer a nossa parte. É momento agora da gente falar chega de uma vez por todas. Vou entrar nesse método com fúria. Vou entrar nesse método com alma. Vou estudar todas as aulas. Eu vou fazer, eu vou aplicar. E se em 7 dias você não gostar, você pega o seu dinheiro de volta. E lembrando que a única coisa que você pode desistir na vida é de ser um fraco. Na venda de colchão, eu garanto uma coisa para você. Com o método, vai transformar. Você vai sair de um vendedor comum, que trava na venda, que trava no fechamento, que às vezes não tem cliente para atender, e vai passar a ser um faixa preta na venda de colchão, vai saber captar clientes para sua loja, vai saber captar cliente pela TV, pela rádio, pela internet, do jeito certo. Tem 3 encontros VIPs, 3 aulas VIPs, nessas 3 quintas-feiras próximas, um encontro comigo ao vivo, onde eu vou te dar 3 aulas VIPs secretas, onde só vai ter faixa preta, num ambiente que você pode fazer network, um ambiente que você pode ser transformacional, um ambiente onde vai ter só pessoas com o mesmo intuito, nessas 3 próximas quinta-feiras. Para você o quê? Para você aprofundar mais, para você já a partir da semana já começar a ter resultado logo, porque a gente precisa ter resultado logo na venda. Você tem esses 3 encontros, o imã de cliente, o agendamento guiado faixa preta, o líder faixa preta e mais de 100 aulas com conteúdos de saúde, com quebras de objeções
técnicas novas, técnica do céu e inferno, técnica Gus, técnicas americanas que eu aprendi lá fora e trouxe para cá. Para quê? Os americanos são os melhores vendedores do mundo. Porque estudam, porque tem conhecimento. Eu fui aprender lá fora algumas coisas. Eu aprendi, trouxe, está tudo dentro do método, está tudo dentro compilado dessa plataforma. Está aí para você. Eu desejo fortemente que você saia agora dessa live, vá para o link que está na minha bio, vai lá e se inscreva hoje e pare de dar desculpa para você e para sua família. Pare de enganar o teu cérebro, que R$ 5,47 por dia não vai te fazer diferença nenhuma. Invista em você. Você é o maior patrimônio da sua vida. Você tem que investir em você. 1997, investir em você, investir em conhecimento, investir em técnica nova, estratégia nova, investir em quebras de objeções novas, investir em conhecimento novo. Para quê? Para você aumentar as suas vendas de colchões em 3 vezes mais, aprender a vender ticket alto, aprender a ser reconhecido, ser uma referência, aprender a fazer um anúncio novo, aprender a fazer um banner, aprender a fazer um tipo de anúncio na internet, no rádio. Não dá, Luciano? Dá. Na TV? É cara? Não. Vou te ensinar tudo isso. O que eu faço, você vai fazer. Esse Brasil é muito grande, muito abençoado. Dá para vender colchão todo dia. Basta você investir em você. Fiquem com Deus. Espero que você receba esse recado. Espero que você mude de vida, mas faça a sua parte. Tudo vem com sacrifício. Nada é fácil nessa vida. Mas você precisa fazer a sua parte. Se você fizer a sua parte, Deus se agrada e te abençoa também, porque a gente precisa ser esforçado. Aprender coisas novas, estudar coisas novas, técnicas novas. Um ramo maravilhoso desse, um ramo que lucro maravilhoso. Claro, por isso que poucos ganham bem, porque é poucos que têm esse conhecimento valioso. A maioria não tem esse conhecimento que eu estou, entre aspas, te dando a oportunidade de você ter. Antigamente, Napoleão ganhava as guerras. Para finalizar, tinham pombos correios naquela época. E ele ganhava as guerras porque ele tinha uma informação rápida. Informação nova, rápida. Ele ganhava as guerras. Para você ganhar hoje mais na venda de colchão, você precisa ter informação nova, conhecimento novo. Eu sou o teu pombo correio na venda de colchão. Você é o teu mentor na venda de colchão. Quinta-feira já vamos ter uma aula VIP. Para você estar comigo, perguntar o que quiser, tirar suas dúvidas. Vamos ter uma aula secreta. Você vai ficar impactado e já vai começar a aumentar suas vendas de colchões ainda esse mês. Saiu daqui, clica no link da minha bio, faça a sua inscrição, dá o seu jeito, cai para dentro do método com fúria, com alma, com coragem, desistindo de ser um fraco na venda de colchão, indo para cima. Você vai aumentar suas vendas ainda esse mês. Tchau, pessoal. Te espero dentro do método Faixa Preta, desse ambiente rico e maravilhoso, onde tem pessoas prósperas que querem mudar de vida, que querem ser um faixa preta na venda de colchão. Tchau, espero lá. Vai lá no link da minha bio.